E o nome da mensagem de hoje é exatamente essa: subindo ao monte de Deus. Subindo ao monte de Deus. Note aí. E eu queria começar essa mensagem explicando essa música, porque a primeira vez que eu ouvi essa música, eu disse, cara, o cara fumou uma maconha. Muito doido e fez essa música. Mas depois eu fui me lembrando. E ele é 100% bíblico. É claro que tem a licença poética, mas ele é 100% bíblico. Coloca para mim aí, projeção, a letra dessa música desde o início. Para a gente, por favor. Deixa só aí a minha imagem, lado e aqui atrás a letra da música. Vamos refletir. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. Até aí. Vocês se lembram do que ele está falando? De quê? Da Páscoa. Lá antes da 7ª praga. Lembra qual é a 7ª praga? Sangue, rãs, piolhos, moscas e morte dos rebanhos, feridas purulentas, granizo, gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos. Não é antes da 7ª, não, antes da 10ª. Antes da 10ª praga, eu contei errado. Antes da 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos do Egito, Deus fez uma coisa interessante. Ele mandou Moisés dar uma ordem para todo o povo, de que eles deveriam sacrificar um cordeiro, e o sangue eles iam comer esse cordeiro, mas antes de comer esse cordeiro, o sangue do cordeiro. O que é um cordeiro? Tem gente que não sabe o que é cordeiro, tem gente que não sabe nem o que é galinha. Imagina cordeiro, né? Cordeiro é uma ovelha. Eu não sei o que é ovelha. É um negócio que faz bé, bé, é por aí. Aí ele matava o cordeiro, e esse sangue então, eles iam comer o cordeiro depois, mas o sangue ele pegava e pintou nas portas, nos umbrais, nos alizares, né? Nos alizares da porta ali, que são aquela madeirinha que tem, tá? Então eles pintavam. Aí ele disse assim, olha, o anjo, numa tradução diz anjo da morte, mas na verdade diz que era o Senhor mesmo. O anjo do Senhor, o Senhor, ele veio e ele passou e na porta, na casa que não tinha sido feito a Páscoa, não tinha sido pintado o sangue do cordeiro, houve morte dos primogênitos. A Bíblia diz que nas casas que tinham feito, não houve a morte. Ou seja, o anjo da morte não entra nessa casa, porque ele não vai, tem o sangue de Jesus ali, representando o sangue de Jesus. Então essa é a primeira parte. Vamos para a próxima. E isso aí, para você que está anotando, está lá em Êxodo capítulo 12, 21 a 23, uma parte importante. Aí, a estrada que corre para o mar, o vento que abre o caminho é você. A estrada que corre para o mar, o vento que abre o caminho é você, é você. Como é que é essa aí? Lá em Êxodo, capítulo 14, verso 21 e 22, diz que Moisés então estendeu a mão sobre o mar, o povo já estava saindo. Tinha sido já feita a Páscoa, os primogênitos dos egípcios tinham sido mortos. O próprio faraó disse, vão embora logo daqui antes que morra todo mundo. Vai embora, expulsou. Aí os judeus pegavam coisas, pegavam ouro, pegavam riqueza, eles despojaram, ou seja, eles deixaram liso os egípcios e levaram tudo no caminho do mar. O problema é que Deus os mandou ir para o mar. Não mandou ir para a estrada. Quem já conheceu o mar? Quem já conheceu o mar? Mas o mar mesmo, né? Você consegue ver o outro lado? Não. Por mais que tenha terra, certa distância, não dá mais para ver. E não tem para onde ir.
E se for um mar violento, não tem mesmo nem como subir ali. Então, mas Deus não mandou. A estrada que corre para o mar, às vezes Deus não manda para o mar, para testar a nossa vida. E a Bíblia diz então que um vento forte, olha lá, Êxodo 14, 21, 22, diz que então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental, o vento que abre o caminho, que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Vamos continuar. A nuvem que aponta o destino, é a mesma que cobre o passado. Esse daí parece até ali que ele viajou na maionese, né? Mas tem um versículo, olha só o versículo qual é. Você que é esperto já deixou a Bíblia aberta em Êxodo, né? Porque a gente só está falando em Êxodo. Êxodo 13, 21 a 22. Esse daí foi umas partes que eu mais achei estranho. Mas olha só, Êxodo 13, 21 e 22. Durante o dia, o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem. A nuvem que aponta ao destino é o Senhor. O Senhor é a nuvem. Isso aqui eu não posso nem dizer que é licença poética, não. O Senhor é a nuvem. O Senhor estava na nuvem. O Senhor é a nuvem. Numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Sabe? Às vezes a gente tem medo de perder emprego. Às vezes a gente tem medo até do escuro. De uma jovem que veio me falar: pastor, de noite tem um negócio vindo me arranhar. E eu estou com medo. Aí eu ensinei a oração do grande comandante para ela. Sério, aquela oração do comandante, porque era o seguinte, na peça, que os meninos fizeram o roteiro, era uma ostra, ela abria a ostra. A vovó me deu uma ostra. Aí ela abria a ostra, aí tinha uma musiquinha, aí o dragão ia embora, né? O que tem a ver ostra com você cabeça? Aí na hora que eu disse, não, já sei, vamos fazer a oração do grande comandante, que é: Jesus me protege e o inimigo não me atinge, né? Jesus me protege e o inimigo não me atinge. Toda vez, eu falei para ela, toda vez que aparecer isso daí, você fala isso. E já aconteceu isso assim com várias pessoas, e as pessoas resolvem, porque o diabo, ele treme ao ouvir o nome de Jesus. Jesus! O diabo em você já tremeu tudinho, entendeu? O pão que sacia a fome. O pão, vamos pegar essa parte aí. O pão que sacia a fome. Lá em Êxodo 16, 15. Êxodo 16, 15. Diz que quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. A Bíblia diz que o padeiro, Deus, jogava o pão, a massa, à noite no orvalho. Já pensou se fosse assim na sua casa? Você fosse lá no quintal, toda noite, toda manhã, está lá a picanha. Ou então, não é picanha, mas um pãozinho já quentinho, né? Tá. Bem, não era assim quentinho. Eles pegavam aquilo, faziam tipo era um tipo trigo. Aí fazia, a Bíblia diz que tinha gosto de bolo de mel, bolo de... Uau! O meu genro, ele viajou para Florianópolis, aí ele passou em Brasília, trouxe donuts. Já comeu donuts? É um negócio muito gostoso, tem gosto de bolos de mel, um negócio assim muito top, né? Agora o que me chama a atenção, o pão que sacia a fome não é só esse pão aí, não. Hoje nós temos esse pão. Quem é esse pão? Jesus. Lá em João, capítulo 6, versos 30 a 35, os judeus falaram disso. Diz assim, ó: então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e cremos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhe Jesus:
Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Esse é o pão que sacia a fome, é Jesus. Sabe por que muitas vezes você se sente ainda com tanta vontade de pecar, com tanta vontade de fazer besteira, com tanta vontade de sexo, com tanta vontade de pornografia, com tanta vontade de outras coisas que não agradam a Deus? É porque você não está comendo o suficiente. Você veio hoje para a igreja talvez por uma graça de Deus. Talvez Deus para te falar isso: meu filho, você precisa de constância. Uma criança que não come, não cresce. O pastor Davi disse que nos primeiros 3 meses, o cachorro, ele precisa comer, mesmo que ele não tenha vontade. O pastor Davi disse que ele pega a boca do cachorro e enfia lá dentro a comida, porque ele precisa comer. E você, novinho, se não vier toda semana pegar a sua injeção de maná, de Deus, da palavra de Deus, você não vai crescer. E é por isso que você tem tanta vontade de fazer besteira, de comer besteira. Continuando. A rocha que mata a minha sede é você. Essa história você já sabe também. Por 2 vezes Deus mandou. Uma ele mandou bater na rocha, na outra ele mandou falar na rocha. Moisés bateu logo nas duas. Deu até problema nisso, né? Mas a Bíblia diz que também Jesus é a água da vida. Lembra, ele estava lá com a samaritana, ele pediu um pouco da água, a samaritana teve uma conversa com ele, ele falou: se você bebesse da água que eu tenho aqui, você jamais teria sede. Aí a samaritana: mas tu não tem nem com que tirar a água, como é que tu vai tirar a água? Ele diz: eu sou a água da vida. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Em outro versículo ele diz: aquele que crê em mim fluirão rios de água viva. E quando você vai lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, verso 1, diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua principal da cidade. Você e eu, nós vamos um dia ver esse rio, nós vamos poder beber dessa água. E lá no penúltimo capítulo da Bíblia, no penúltimo versículo da Bíblia, ele diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem, todo aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Deus é tão bom que Ele deixa qualquer um entrar, até o mais bandido. Continuando. Agora vamos entrar no monte. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. A Bíblia diz, lá em Êxodo, capítulo 19, a partir do verso 10, essa questão do monte, de que era uma glória. A Bíblia diz que tinha fogo, relâmpagos, uma forte chuva também deu, você pode ver em outro versículo, e isso fez os judeus terem medo. Não ficou tão claro nessa parte, mas depois próprio Moisés, ele vai falar, lá em Deuteronômio capítulo 5, versos 23, que o povo pediu, quer ver? Olha só, passa para a próxima tela aí. Mas perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo, pode passar, que me faz dizer: Moisés, vá no meu lugar. Moisés, vai lá que eu não quero ser fulminado. A Bíblia diz aqui em Deuteronômio, capítulo 5, diz assim, verso 23:
quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes da tribo de vocês com suas autoridades, e vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois que o homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo, falando de dentro do fogo, como nós o ouvimos e sobreviveu. Aproxime-se você, Moisés. Ouça tudo que o Senhor disser, nós ouviremos e obedeceremos. Ou seja, eles disseram: Moisés vai lá ser o nosso sacerdote, Moisés vai lá ser o nosso representante. Às vezes a gente tem medo. Por isso que muitas igrejas criaram a função do sacerdote. O sacerdote é aquele que faz aquelas macumbas velhas, aquelas macumbas doidas, né? Para você ser perdoado. Muitos vão lá no Pai de Santo, vão lá no padre, vão lá até alguns pastores, botar seu sacrifício, a sua campanha, porque eles estão sacrificando ao Senhor. E ali o sacerdote pega, faz uma macumba, bota para cá, bota para ali, e tal, chacoalha, bota um pouquinho no bolso, e não sei o que, e tal, né? E ele é o sacerdote. Problema com isso? É que lá em Mateus 27, 51, Mateus 27, 51 diz assim: o véu que separava, jamais separa mais. É isso, o véu se rasgou e agora nós não temos mais um chefe, nós não temos mais um Deus que a gente não pode chegar perto, ou que a gente precisa mandar um sacerdote no nosso lugar. A Bíblia diz que agora você é o sacerdote. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: você é nação santa, sacerdote de Deus, povo escolhido do Senhor. É, mano. Não é, mano, foi eu que falei. Chegou um homem uma certa vez aqui comigo e disse: pastor, eu estou precisando muito de um emprego. O senhor que está nas brasas do trono, ore por mim. Eu digo: meu Deus, eu não quero ficar nas brasas do trono não, quem está nas brasas se queima, né? Eu quero nada. Você vai orar, disse para ele. Você pode abrir a porta do quarto do papai, ou do seu escritório, e você não precisa mais dizer: ó Pai poderoso, excelso em glória. Você só dá e diz: pai, está difícil, dá um help aí, Senhor. E aí começa: que me faz entender, pode passar, que a tempestade é você, que a chuva forte é você, que o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. Por que tremer as pernas ainda? Ah, mas tem uma diferença. Papai é amor, mas papai é justiça também. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10, verso 31, Hebreus 10, 31, que a horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ainda é hoje para a gente, é no Novo Testamento. Você não pode também ir, papai ele é santo, você não pode levar a porcaria desse mundo, as desgraças que você está vivendo. Como é que você quer trazer lama para o bebedouro? Como é que você quer sujar, toldar a água de Deus? Deus não gosta disso. Deus é santo. Então, por isso que ainda a gente teme, a gente tem que temer a Deus, a gente tem que viver nossa vida temendo a Deus. Mas não é pai, a gente não tem que temer o pai. Pai é amor, e aí você tem que entender: pai é amor, mas pai também é justiça. Pai também é força. Pai também cobra. Pai é disciplina. Então, não dá para viver: ah, que Deus é amor. Deus é amor. Amem a todos. Tudo é amor. Ai, é?
você pode ir cheio do amor de Deus para o inferno. Porque se você não fizer a vontade de Deus, você não entra na casa do Pai. Então, você tem que temer. Você tem que viver a sua vida temer. Gente, preste atenção. Eu estou nessa vida há 30 anos, como pastor há 20. Todas as pessoas que desobedeceram isso, eles se lascam, sabe? Tem uma vida desgraçada, uma vida que não presta para nada. E não são felizes, não são felizes. Aí, ele começa a dizer, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, e eu também vou subir, eu vou subir do monte. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo e tal. Então, essa parte aqui, eu fiz questão, que já que a gente vai cantar essa música, você entender agora, né? O que é a música. E aí, nesses poucos minutinhos que faltam, eu quero que você abra a sua Bíblia, em Êxodo, Êxodo 19, verso 1. Mas tente imaginar. No dia que se completaram 3 meses que os israelitas tinham saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas, vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Quantos aqui já subiram um monte ou uma montanha? Alguém aqui? Tem muitos aventureiros, né? Eu tive já a alegria de subir algumas montanhas. Mas olha, o monte mais legal que eu já subi foi o Monte das Oliveiras. Sorry. O Monte das Oliveiras lá em Jerusalém. Claro que eu não subi a pé. O ônibus leva a gente fazendo aquelas voltinhas. Sabe aquelas voltinhas? Para subir no monte tem que fazer aquelas voltinhas. Zum, zum, zum. E de lá de cima, você consegue ver o Domo da Rocha, onde era toda aquela foto que aparece em Jerusalém todinha do Monte das Oliveiras. Eu não cheguei no Monte Sinai porque é mais longe, lá no deserto, né? Bem longe ainda, e alguns pastores já foram, eu tenho um sonho de ir no Monte Sinai, mas eu vi como é diferente, sabe? A gente tem uma sensação diferente. Eu não sei se é porque, o Monte das Oliveiras, Jesus pode ter passado aqui nesse pedaço da pedra, né? Jesus passou aqui. Cadê? A gente não faz isso não. Mas dá uma sensação, poxa, Jesus passou por aqui, que legal, né? Aí, parece assim que o monte, não é porque a gente fica mais perto de Deus, não. O monte é vamos dizer assim, é uma oportunidade de você ficar perto de Deus. É tipo um extra, uma coisa assim, porque assim, você pode encontrar Deus em qualquer lugar, não é? Mas quando você marca uma reunião, a própria Bíblia diz que Jesus subia ao monte para orar. É tipo assim, é um momento especial que você tira. Tá? E isso é importante nas nossas vidas. Eu acho que a gente precisa subir ao monte de Deus várias vezes. Aí você diz, pastor, mas Manaus não tem monte. Só um monte de terra lá perto de casa. Não. O seu monte pode ser aquele lugar especial que você escolheu para falar com Deus. É o lugar onde nada mais importa, onde você pode esquecer
tudo e ficar perto de Deus, tá? Onde as distrações ficaram fora, elas ficaram no pé do monte. Então você pode fazer. Então, esse contato com Deus, a Bíblia diz que Moisés, depois que teve esse contato com Deus, aqueles momentos com Deus, quando você realmente está ali com Deus, tirando um tempo para orar. Você diz, pastor, mas eu não sei orar, me ensina a orar, pastor. Já aconteceu isso várias vezes na minha vida, de pessoas dizendo isso. Uma vez no GA, um senhor, ele disse, eu não sei orar, pastor. Eu falei, mas o senhor vai orar. Ore pela nossa comida. Aí ele, sério? Ore aí. Aí ele disse, ó Deus, eu não sei orar. Mas eu quero te agradecer por esse irmão pai d'égua daqui, ó. Esses irmãos são muito pai d'égua. E está muito legal aqui na igreja. Eu estou amando, Senhor. Muito obrigado. Amém. Nem agradeceu o alimento, mas foi uma das orações mais bonitas que eu já ouvi. Então você chega lá, no monte, diz, Deus, eu não sei orar. Mas eu estou passando por um momento difícil, as coisas estão pegando lá na família. Senhor, tu não vai querer que eu case não, é? Paizinho, poxa, por que tu me fez tão bonita assim? Senhor, quando é que eu vou sair dessa pindaíba de grana, pai? Aí Deus vai conversar com você, Ele vai dar um jeito. Nesse acampamento agora, eu tive algumas respostas de Deus de algumas orações que eu tinha feito esse dia. Deus usa os acampamentos, Deus usa os momentos. Por isso você não pode perder nada, você não pode perder um culto. Sabe, perca tudo na sua vida, menos um culto. Porque o culto você perde as coisas de Deus. A Bíblia diz que Moisés voltou do monte com a face refletindo. Deixa eu achar aqui para você rapidinho. É em Êxodo, capítulo 34, 29 a 35. Vamos abrir. Êxodo, capítulo 34. Moisés teve vários momentos, né? Versos 29. Ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, o chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quanto mais você ficar perto de Deus, mais o seu rosto vai resplandecer. Nós tivemos momentos no acampamento, não tinha álcool, não tinha nenhuma droga, não tinha nada de ruim, mas era uma alegria assim que parecia que estava todo mundo emacunhado, né? Era uma alegria, uma coisa maravilhosa, e eu espero que você tenha isso em fevereiro também, quando chegar o carnaval, né? A gente não fica no carnaval, a gente vai para o acampamento, você vai também, e sabe de uma coisa? A gente pode abençoar outras pessoas. Quando a gente está perto de Deus, a gente vai levando essa alegria. Quanto mais nós estivermos cheios da glória de Deus, nós vamos refletir para esse mundo. Nós vamos levar mais longe. Sabe quem é que vai?
refletir a glória de Deus, ensinar as palavras de Deus para outras pessoas que precisam. Somos nós. Você pode estar sentado aí do lado do futuro pastor da Nova Igreja Batista de João Pessoa, da futuro pastor da Nova Igreja Batista de Rondônia, Nova Igreja Batista de Campo Grande, Nova Igreja Batista de Brasília, Nova Igreja Batista de Porto Alegre, Nova Igreja Batista de São Paulo, Nova Igreja Batista do Rio de Janeiro, Nova Igreja Batista de Niterói, Nova Igreja Batista de Maceió, Nova Igreja Batista de Orlando, essa eu vou. Mas para isso, nós precisamos subir ao monte, ter intimidade com Deus, não ter medo dele e entender que ele está no controle. Vou chamar a banda, eu vou chamar o vocal de novo aqui. Pode vir o vocal que estava lindo, maravilhoso, pode vir. E nós vamos cantar, encerrar esse culto cantando a música que nós acabamos de... Pode vir o vocal. Vamos ficar de pé e vamos cantar com toda a nossa força. Mais simples que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Vamos para perto desse monte. Mais perto do monte, mais perto da face, me expando o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo.
mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Em nome de Jesus. Amém.